Como funciona callback em JavaScript? Pois é, callback é um assunto muito primordial. JavaScript é uma linguagem baseada em funções e você precisa aprender sim callback. E nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como você faz um callback e o que está por trás do callback. Então vamos aí levantar o capô do Fusca. E ver como é que funciona por dentro uma callback em JavaScript. Então vamos aí para o computador. Entender callback é um dos pilares da linguagem JavaScript. Você precisa entender como funciona o callback por detrás dos panos. E nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo, usando o método Step by Step que eu uso lá no curso Full Stack Turbo, no curso de Python, para te explicar de uma vez por todas o que é e como funciona uma callback. Primeiro ponto é você entender o que é uma callback. Call vem de chamada e back vem de retorno. Então, em termos portugueses, vamos dizer assim, uma callback é uma chamada que contém um retorno. Tranquilo? E aqui é uma da definição, né? Uma callback é uma função passada como argumento para outra função. Ela será executada após a conclusão de uma ação ou evento. É isso que é a definição de uma callback em JavaScript. Você precisa entender que é uma função que é passada como retorno de uma outra função. Por exemplo, eu vou criar aqui uma função de exemplo. Function, certo? Vou dizer aqui, ó, saudação. Essa minha função, ela vai ter aqui apenas uma saudação. Então, vou dizer aqui, ó, console.log, vai dizer aqui, ó, oi, tudo bem? Perfeito. Essa é a minha função. Então, eu vou aqui chamar ela. Eu vou dizer aqui, ó, na linha 8 aqui, eu vou chamar saudação e vou invocar. Vou salvar aqui e vou rodar aqui. Rodando, você percebe que ela fez exatamente o que eu disse. Oi, tudo bem? Ela imprimiu o meu console. Até aqui, tudo certo. Só que digamos que, por algum motivo, você queira desacoplar. Perceba que essa minha função, ela está altamente acoplada. Se eu quiser fazer alguma modificação nela, eu vou ter que ir lá na função, vir aqui, ó, e mudar alguma coisa. Digamos que eu queira tornar esse código um pouco mais dinâmico, tranquilo? E aí eu vou criar uma outra função. E essa outra função eu vou criar aqui, ó, função vai ser processar usuário. Essa função processar usuário vai receber uma outra função, que é a callback. Então eu vou dizer aqui que vai ser uma callback. O nome, galera, pouco importa. A gente coloca como callback para vocês entenderem que é a callback, mas aqui nesse argumento poderia ser qualquer outro nome. Poderia ser Maria, José, João, Davi, David, enfim, poderia ser qualquer outro nome, certo? Então, eu tenho aqui processar usuário, vou
criar aqui a minha função. E essa função vai ter aqui uma constante com o nome, vai é o nome, que vai ter aqui, ó, o nome Alisson Suassuna. Beleza? E aí, eu vou dizer aqui, ó, que a minha callback. Alisson, que callback é essa? É o meu argumento, tá? Eu estou aqui na linha 10 reusando o meu argumento. Eu vou dizer que esse argumento aqui vai receber quem? Nome. Que nome, Alisson? Esse nome aqui. Então, em vez de fato, eu estou dizendo que essa minha callback, ela recebeu o nome Alisson Suassuna. Tranquilo? E aí o seguinte, eu preciso modificar a minha função saudação para se adequar à minha nova opção. Então aqui em minha saudação, eu vou receber o nome como argumento. E aqui, ó, eu vou usar template string e vou dizer oi. E aqui eu vou dizer aqui cifrão. E colocar aqui nome. Alisson, eu estou mais perdido do que cego em tiroteio. Calma, não crie pânico, ok? Vamos passo a passo. E aí, galera, ao invés de eu chamar saudação, eu vou chamar quem aqui? Vou chamar agora processar nome. E aqui nesse cara, eu vou passar como argumento a minha função saudação. Então, saudação passa a ser um argumento. Então, vamos lá. Quando eu chamar processar nome, ele vai executar da linha 8 à linha 12 e vai dizer, opa, aqui tem a callback. Tem que callback, que função ele passou no argumento, na chamada, que é a linha 13. Ah, ele passou a função saudação. Então, ele vem chegar aqui, ele para a execução e vai até a linha 4. Poxa, eu vou ler aqui. Então, saudação recebeu um nome e aqui ele começa a ler essa função. E aqui, ó, apareceu. Oi, Alisson Suassuna. Então, isso aqui é só limpar aqui o terminal. Ctrl L. Vou limpar aqui, ó. Clean. Só ver aqui e vou executar de novo. Oi, Alisson Suassuna. O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que ele chamou processar usuário e eu passei como argumento para essa função uma callback, que é essa aqui. Quando chega aqui, esse nome callback passa a ser saudação. Porém, o nome aqui é outro, mas ele passa a ser, ele assume a função que eu passei. Então aqui, quando chega aqui, ó, ele não é mais callback, e sim saudação. Que nome eu passei aqui? Eu passei esse nome como argumento, por isso que ele veio para cá. Então é assim que funciona uma callback. E agora, imagine aí, várias callbacks, várias funções que tenha chamadas de retorno. Isso fica muito mais difícil
de ler o código. E aí, para acabar de fechar o caixão, existe uma coisa chamada JavaScript, na programação no geral, que é um código síncrono e um código assíncrono. Alisson, o que seria um código síncrono? É um código que acontece de maneira simultânea. Então, todos os códigos são executados de uma maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. E o que é um código assíncrono? É o inverso. Aqui, ó. Um código assíncrono é um código que não respeita essa simultaneidade que o síncrono obedece. Ou seja, é uma coisa que é executada de forma não mais simultânea. Ele é executada em velocidade diferente. Ele pode ser até passo a passo. Ok? Essa é a definição de síncrono e assíncrono. Então vamos ver aqui uma callback síncrona. Por exemplo, eu vou criar aqui uma função, vai ser calcular, e essa calcular vai receber um número A, o B e o tipo de operação, operador, certo? E aí eu vou retorn aqui, operador A e B. Tranquilo? Ok. Tem uma função calcular que recebe 3 parâmetros e um deles é uma callback, o operador. E ele retorna A e B. Agora eu vou criar o que? Uma função aqui, ó. Função soma. Essa função soma, ela vai receber aqui, ó, o x e o y. Opa, eu vou criar aqui uma const. Vou criar aqui uma arrow. Const soma, tá? Const soma, uma arrow const. E eu vou dizer que é x mais y. E eu vou retornar. Ok? E eu vou retornar. Também eu vou criar uma função de subtração. Ó, subtração. Que o que muda aqui é só o menos. Tá? Então, uma função ela soma e a outra subtrai. E aí eu vou chamar aqui, vou dizer aqui, ó, console log ponto log, vou chamar quem? Calcular. Esse calcular eu vou passar com parâmetro 2 e 3. E a operação vai ser soma. Eu vou somar. E aqui, ó, eu vou comentar aqui o processar para não ter nenhuma discordância aqui. Vou salvar o arquivo. Vou limpar aqui, criar um input e vou executar o código. Executei. 5, aliás, 3 mais 2 é 5. Como foi isso? Soma aqui é uma função, uma arrow. 5 e 2, né? 5 e 3 são
os parâmetros que eu passei. Então, quando eu chamo calcular, que é esse aqui, eu passei A, e que nesse caso A virou 2, o B virou 3, e a soma, que é o operador aqui, virou a minha função soma. Por isso que ele retorna, entendeu? Então, as coisas aqui, elas acontecem de maneira simultânea. Tudo acontece ao mesmo tempo. Não existe um passo a passo, tá? É um código síncrono. Ele vai ser executado de maneira síncrona. Já uma callback síncrona, ela vai acontecer de maneira desincronizada. Ou seja, ela pode acontecer hoje ou amanhã. Ela pode acontecer daqui a 2 segundos ou a 3 segundos. Vamos aqui simular. Eu vou comentar aqui a minha chamada aqui e vou criar aqui um código assíncrono, ou pelo menos tentar simular, para vocês entenderem aqui. Eu vou colocar aqui, ó, console, ó, eu vou dizer aqui, ó, iniciou, tá? E aqui eu vou usar a função setTimeout, que aí essa função, ela me dá aí tipo uma noção de tempo. Eu consigo passar aí milissegundos para ela ser executada. Então vou criar aqui, ó, set timeout, tá? E aqui ela recebe uma função. E aqui eu vou dizer aqui, ó, console.log. Eu vou dizer aqui, ó, executando após 2 segundos. E aqui eu passo os milissegundos. Então 2 segundos aqui é 2000 milissegundos. E aqui, ó, eu passo o meu console. Fim. Então, ela vai conversar aqui, chamou aqui. Só que quando chegar aqui, ela vai esperar 2 milissegundos, porque não é obrigado a acontecer tudo de maneira simultânea. Então, eu estou aqui apenas simulando o que seria uma função que vai ser executada de maneira assíncrona. Ela pode acontecer ou não, ou pode acontecer hoje, ou amanhã, ou daqui a 3 dias, não importa. Então, eu vou aqui, ó, limpar aqui o terminal e vou aqui dar o execute. Ó, gente, viu? Olha o que aconteceu aqui, como é interessante. Ele interpretou esse e esse. Só que, logicamente, ele deveria ter executado esse, depois desse. Porque o código não é interpretado de cima para baixo. Porém, eu disse, não, eu quero que esse cara não seja executado de maneira síncrona, ou seja, de maneira que o código vá seguir a regra. Eu quero apenas que essa função seja executada depois de 2 milissegundos. Então, essa é a diferença de um código síncrono para um código assíncrono. Então, existe diferença quando você escreve uma função callback ou um código normal de maneira síncrona para uma callback que você vai escrever de maneira assíncrona. Se você escrever de maneira assíncrona, ela pode demorar ou não. Ela pode executar conforme o código ou não.
Então isso te dá um poder maior sobre aquela função. Se você quiser que ela espera, entendeu? Então, por isso que a gente usa muita coisa assíncrona. Porque, por exemplo, eu posso pedir para a minha tela esperar download, lembra do load, até que a minha API vá lá e pegue os dados. Se eu rodo essa função sem ser assíncrona, eu posso bugar a minha aplicação, porque talvez essa API, se ela bugar, ela não me devolva. E aí eu vou dar o erro 404, por exemplo. Então, é uma das coisas que existe na programação. Por exemplo, vamos aqui simular uma requisição de API. Então, eu vou aqui deixar aqui o meu código comentado e eu vou escrever de maneira também assíncrona. Então, eu vou criar aqui, eu vou criar aqui a função, por exemplo, função buscar dados. Na função buscar dados, eu vou receber a minha URL e a minha callback, que eu vou retornar depois que eu mudar o URL. Então aqui a minha callback. E aqui eu vou dizer aqui o seguinte, você conseguir ler o código rodando. Console.log. Eu vou dizer aqui, buscando dados de URL. Então, aqui eu posso até fazer com template string, e deixar aqui mais legível. Buscando o código com template string. Aqui eu passo o cifrão, cifrão, tá? Então, eu vou te mostrar inicialmente essa buscando. Depois, eu vou usar o quê? Eu vou usar o set timeout. Eu vou copiar ela aqui, pra não perder tempo aqui. Tá, vou pegar aqui esse código já feito, vou descomentar ele e vou organizar aqui bonitinho o nosso código. Tá aqui, deixar ele aqui, tá? Nesse carinha aqui, eu vou dizer o seguinte aqui, const dados. Esse dados vai ter o ID, tá? O ID EC1, vai ter o nome, que vai ser Alisson. Isto aqui é Jesus Cristo. Estou aqui simulando uma API, uma chamada. E aqui nesse caso, eu digo, callback. Busca aí os dados. E vai acontecer depois de 3 segundos. 3 segundos. Feito isso, eu vou chamar aqui, a função mostrar dados, que vai receber os dados e vai aprender aqui, console.log dados recebidos, dados. E agora eu vou chamar a minha função, de fato, beleza? Eu vou criar aqui, chamar aqui agora o meu buscar dados. Nesse buscar dados eu vou passar alguma API. Então vou passar uma API de exemplo aqui, né? De exemplo, uma URL de exemplo. E aqui, vírgula,
mostrar dados, que é essa função. Salvei aqui. Vou limpar aqui meu terminal, ó, clean input, e vou executar aqui no código. Deixa eu comentar aqui, né? Exposição. Para não bugar nosso código. Vou comentar aqui. Ele tá interferindo no código aqui, ó. Vou dar input aqui e vou executar. Ó, buscando dados. Como não tem nenhuma API, né, nada da API, ele não vai conseguir mostrar, né, nada. E aqui, ó, eu errei, né, ó, aqui, errei. Aqui é callback, né, ó. Eu errei aqui. Desculpa aí. Vou aqui, cuidado, é callback, ó, dá callback. Executar aqui, ó. Buscando dados aqui, ó. Buscando os dados. Ele demorou os 3 milissegundos e aqui ele recebeu os milissegundos. Então, aqui eu simulei para você uma requisição. Então, eu posso demorar para receber essa requisição. E aqui a minha callback vai atuar nesse sentido, né? Um dado aqui mais real, né? Uma requisição para uma API, ela pode demorar. Então, se demorar, o que eu devo fazer? Entendeu? Então, é por isso que a gente também tem que mostrar para o usuário o que aparecer em tela. Já aconteceu com você tentar carregar um site e não carregar? É isso aqui. Por algum motivo, a API não respondeu e o programador não deu nenhum feedback, não deu nenhum callback para o cliente ali como resposta, por exemplo. Também existe um conceito de callback hell, que é um callback que tem muita callback. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês aqui, ó. Um exemplo, né? Olha esse código, cara. Ó, tarefa 1, tarefa 2, né? Tarefa 3. Então, são várias callbacks, uma dentro da outra, e isso é conhecido na programação como callback hell, porque o código ele fica muito difícil de ler. É por isso que, graças ao meu bom Deus, que existe hoje as promises. Aqui no canal já tem vídeo de promise que você pode assistir, tá? Também lá no curso Full Stack Turbo eu explico promises muito detalhadas também, ok? Mas se você quiser uma aula aqui pro canal de promise, comenta aqui, Alisson, faça uma aula de promise, que aí se houver muitos comentários que pedindo aqui, né, eu faço essa aula de promise, beleza? Nós aqui é apenas callback. Então, espero muito que você tenha conseguido compreender. Caso não, reassista o vídeo com mais cuidado. Pode perguntar aqui, eu vou estar atento aos comentários. Mas é isso aí. Espero que você tenha conseguido absorver esse conteúdo que é possível disso na programação JavaScript. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!